é por um projeto de poder umbilical. E não era só nacional, não. Eles queriam aqui, queriam Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, quiçá América Latina toda, e se deixasse, o mundo inteiro. Tipo de gente que parecia aquele desenho do Pink Cérebro. O que vamos fazer hoje? O de sempre. Qual é o nosso projeto de hoje? Um projeto para dominar o mundo. Eles fizeram a teoria do Homer Simpson o tempo inteiro. A culpa é minha, eu coloco em quem quiser. Agora não. Nós vamos fazer sim enfrentamento. Nós vamos fazer um enfrentamento para que o povo brasileiro saiba os dois lados. Porque diz que existe o fato e as versões, né? Nós vamos sempre apresentar os fatos. E os fatos nesse momento é o seguinte: o Brasil elegeu um presidente desconectado com tudo que estava ligado ao Partido dos Trabalhadores, ao PSOL, ao PCdoB e Ed Cateva. Por quê? Porque não aguentava mais tanta mentira. É isso. Pessoas que se dizem brasileiras, pessoas que sobem aqui na tribuna para bancar o pai dos pobres, os defensores dos fracos e oprimidos, os defensores do emprego, as pessoas usarem a mídia, usarem os canais a que têm acesso para demonizar o Brasil no exterior. E eles pegam esse material dado de bandeja por esses brasileiros e usam contra nós. Antigamente, os países investiam fortunas, senadora Ana Amélia, tentando infiltrar espiões aqui dentro para descobrir alguma coisa, para poder... Não, hoje não precisa. Não precisa. Eu estava na Europa e no Parlamento Europeu e eu vi uma carta enviada ao Parlamento Europeu. Essa carta está de posse do Itamaraty, eu tenho a cópia. A carta dizendo o seguinte, que o Brasil está sob um golpe, que foi eleito um presidente de forma fraudulenta e que a democracia acabou. Que nós estamos sob uma ditadura, que todos os direitos estão em riscos. Agora eu pergunto, nem o mais demente do sujeito que mexe com política aqui no Brasil acredita numa coisa dessa. O que nós tivemos foi um presidente eleito de forma com 11 milhões de votos de diferença para o segundo colocado. O que nós tivemos foi um partido e um grupo político varrido da vida política do país pelos eleitores. E varrido com raiva. As pessoas votavam e saíam da urna comemorando. Eu vi essa carta feita por um grupo de... uma bancada do atraso semelhante à que tem aqui, senadora Ana Amélia. Mandou isso para presidente do comitê da Comissão Europeia em Bruxelas. Já demonizando a imagem do futuro governo do Brasil, que nem começou ainda. Isso é um desserviço ao país. E aí me remeto a, se eu não me engano, foi o McKay. Acho que foi o McKay que disputou com Clinton. Ou foi com Obama, não sei. Mas o que importa é o milagre, não o nome dos santos. No momento que o presidente foi dado o resultado, tentaram colocar o microfone na boca dele para ele falar mal, ele falou, a partir de agora, que o povo norte-americano escolheu, ele passou a ser meu presidente. Essa raça, assim que terminou a eleição, primeiro, forçaram o candidato a não reconhecer o candidato eleito. Segundo, subiram aqui nessa tribuna e dizem que vão todos os dias fazer o enfrentamento, fazer a resistência. Eu ouvi falar tanto em resistência que eu cheguei a pensar que eles tinham queimado o chuveiro, senadora Ana Amélia, porque só fala em resistência. E aí remeto novamente ao discurso da senadora Ana Amélia. A questão quando ela disse das narrativas. Como o país tem sofrido com as narrativas? Como o país tem sofrido com essas falácias? E aqui, para quem não está acostumado a esse vocabulário moderno, porque a cada momento na política surge uma palavra moderna. E narrativa, ela surgiu ultimamente, né? Eu vou falar no bom e velho português. Narrativa é mentira, é uma história contada fora da realidade.
A senadora Ana Amélia falou aqui sobre essas narrativas que estão contando. Hoje eu vi uma matéria sobre a Shindo Himei. Shindo Himei, o que foi? Foi uma organização de cidadãos japoneses que não aceitavam que o Império japonês tivesse ganho a guerra, ou perdido a guerra. E eles ficaram por anos acreditando piamente que o Japão tinha ganho a guerra. Mas os japoneses da comunidade que estava aqui no Brasil, que falava, isso não é verdade, perdemos, infelizmente perdemos. Eles eram mortos pelo chamado grupo dos Tokotais. Isso aí tem um livro, quem tiver interesse é só ler o livro Corações Sujos. Mas hoje eu estava lendo, me lembrei de novo desse livro, e a senadora Ana Amélia estava falando aqui sobre a narrativa que estão tentando construir. Qual é a narrativa que estão tentando construir agora? É que a eleição foi fraudada, é que se não tivessem prendido alguém inocente, o cenário político seria outro. Estão querendo construir uma narrativa. Estão subindo aqui na tribuna e já avisando o que vão fazer. Com mentiras, e eu queria que a senadora estivesse aqui, porque eu não vou falar narrativa, ela veio aqui e mentiu. Ela disse, primeiro, veio aqui dizer, insinuar que o atual presidente bateu na esposa. Mentira! Mentira! O presidente eleito, a própria ex-esposa desmentiu a matéria do panfletário do PT, que é a Folha de São Paulo. Tinha dito que ele tinha agredido a mulher. Ela falou, era um bom pai e ele não me agrediu. Pronto, assunto encerrado. Ela desmentiu. Ela desmentiu. Agora a pessoa vem aqui e dizer, enxovalhar a pessoa. Isso não é política, senadora Ana Amélia. Isso é fascismo, porque quando eu quero enfrentar os seus argumentos, destruir os seus argumentos, isso é da democracia. Eu sou contra os seus argumentos. Agora, quando eu tento lhe destruir como pessoa, quando eu tento destruir o dono dos argumentos, isso era nítida e literal a política fascista. Destrua o dono dos argumentos e os argumentos caem por terra. Como a população brasileira pegou uma guinada por aqui, e não foi Bolsonaro que puxou, foi a população brasileira que puxou. Venha, Bolsonaro, venha. E aqui tinha um time, poderia ter sido Ana Amélia, poderia ter sido Magno Malta, como foi Bolsonaro. Era um time que a população brasileira se identificava. Quis Deus que fosse Bolsonaro. Mas o povo já tinha decidido, chega de mentira. Está aqui Chuchu do Amorim, que é do meu estado, que também era desse time. A população brasileira já tinha decidido, eu não quero mais essa Shindo Himei do PT. Eu não quero mais essa narrativa mentirosa. Eu não quero mais viver enganado. Porque a senadora Ana Amélia falou uma coisa interessante aqui, sobre a imunização cognitiva. Eu esses dias escutei uma palavra interessante, dissonância cognitiva. Porque eles querem fazer essa imunização para chegar à dissonância cognitiva. Que é o quê? Que as pessoas fiquem desligadas da realidade. E que fiquem numa realidade alternativa. Numa realidade paralela. Grudado na mentira. E que mentira é essa? Que Deus fez o céu e a terra e o resto foi o PT, Dilma e Lula. Eu era criança, senadora Ana Amélia. Eu me lembro já de sorteios de casas pelo BNH. Na minha cidade, por exemplo, eu me lembro do Conjunto São José 1 e São José 2. Eu era vendedor de picolé. Aliás, gostava de vender picolé no sorteio de casa porque dava muita gente. E demorava os políticos falando e o povo comprando picolé. Mas o que acontece? Já naquela época tinha essa BNH. O que é o BNH? Hoje chamam de quê? Minha Casa Minha Vida. O crédito educativo, Chuchu, o que era? É o FIES de hoje. Todos esses programas que hoje têm um outro nome, já existiam. Aí ele sobe aqui na tribuna e diz que foram eles que fizeram. Isso sim é narrativa. Isso é fazer a imunização cognitiva que a senadora Ana Amélia disse aqui. Isso é deixar as pessoas alienadas de dizer, nossa, que verdade, realmente fizeram por nós. Asquerosos politicamente falando.
Sabe por que asquerosos, politicamente falando? Porque vem o tempo inteiro. E Jesus tinha nojo desse tipo de gente. Ele dizia, hipócritas e fariseus, que me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles fazem isso aqui, senador Elmano, com os pobres, com as minorias, com as mulheres, com os negros, com os gays, com os pobres, todos os dias. São os defensores dessas pessoas, com os servidores públicos. Chegam aqui e se apresentam como os defensores. Vinde a mim. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vocês sabem muito bem quem disse isso para Jesus, né? Pois bem, vamos lá para os servidores públicos, senador Elmano. Vamos ver o que essa galera fez com os servidores públicos. Vamos pegar os Correios, senadora Ana Amélia. O pessoal do Postales, além de não ter sua aposentadoria, não ter direito à sua aposentadoria agora, eles têm que tirar do bolso para pagar. E vai ficar mais tempo trabalhando. Sabe por quê? Porque esse cavalheiro que se propôs a defender os seus bens contra terceiros, os tomou para si. Os tomou para si. E agora eles vão ter que trabalhar mais. Então, mentira número 1. Não estavam defendendo os servidores do Postales. Mentira número 2. Não estavam defendendo os da Previ. Não estavam defendendo os da Petros. Estavam passando a mão. Eu não gosto nem de falar desse negócio. Eu não faço do meu mandato aqui um biombo de combate à corrupção, porque já tem a polícia. Que não é meu papel fazer isso. Mas meu papel é desmistificar, porque já que a senadora subiu aqui e disse que todo dia vai vir falar dos programas e das bondades que fizeram, eu vou ter que vir aqui e fazer o contraponto de dizer, não foi bem assim. E por quanto tempo nós acreditamos? Por muito tempo. Muito tempo. Eu tenho essa cara de inocente, senadora Ana Amélia, mas por muito tempo eu bati lata para essa gente. Então, vamos lá. Então foram os fundos de pensão. Aí vamos lá. As mulheres. Hoje chegou aqui batendo lata que são os defensores das mulheres. O que Bolsonaro falou é verdade. 655% foi o índice a mais. Ah, não, é porque agora é nós que começamos a medir. Mentira. Há 30 anos, um senhor chamado Michel Temer. Sim, Michel Temer. Esse sujeito fez um ofício para um governador chamado Franco Montoro e propôs a criação da Delegacia da Mulher, da primeira no Brasil. E a partir dali, 30 anos atrás, começou-se a medição de números e índice de violência contra a mulher. 30 anos atrás. Não por acaso, hoje está ali, na presidência da República. Quando ele subiu no governo, já começaram eles subirem aqui e dizer, nossa, o governo misógino, um governo que é contra a mulher, não tem nenhuma mulher. Falando do cara que tinha implantado o programa de combate à violência contra a mulher. Agora era uma bela viola dentro do pão bolorento, um bando de sepulcro craiado. Nossa, meu Deus, que palavras fortes. Não tem que ser forte. Não é que você tem que ser forte, tem que ser a realidade, é o que foi. Porque pousam de anjos aqui o tempo inteiro. Pousam de anjos. Mas a minha maior indignação é o seguinte, se a preocupação fosse com o Brasil, se a preocupação fosse em salvar a nação, eu diria, tudo bem. Faz sentido. Ainda vai lá, de repente aceitarmos a narrativa de que os fins justificam o meio, embora eu ache abominável de toda sorte. Mas não é pelo país. É por um projeto de poder. É por um projeto de poder. Me concede só mais uns 30 minutos, senador Elmano. É por um projeto de poder umbilical. E não era só nacional, não. Eles queriam aqui, queriam Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, quiçá América Latina toda, e se deixasse, o mundo inteiro. Tipo de gente que parecia aquele desenho do Pink Cérebro.
O que vamos fazer hoje? O de sempre. Qual é o nosso projeto de hoje? Um projeto para dominar o mundo. Eles fizeram a teoria do Homer Simpson o tempo inteiro. A culpa é minha, eu coloco em quem quiser. Agora não. Nós vamos fazer sim enfrentamento. Nós vamos fazer um enfrentamento para que o povo brasileiro saiba os dois lados. Porque diz que existe o fato e as versões, né? Nós vamos sempre apresentar os fatos. E os fatos nesse momento é o seguinte: o Brasil elegeu um presidente desconectado com tudo que estava ligado ao Partido dos Trabalhadores, ao PSOL, ao PCdoB e Ética Teva. Por quê? Porque não aguentava mais tanta mentira. É isso.